Todo mundo conhece a franquia do Rock. Mas vocês conhecem a história que fez essa franquia existir? Porque antes de se tornarem uma das maiores histórias de Hollywood, Rock era apenas um roteiro escrito por um desconhecido. Um projeto que Hollywood não pediu e que ninguém queria apostar. Até que o Sylvester Stallone decidiu tomar uma ação que muitos considerariam uma loucura: arriscar tudo. Sua carreira, seu futuro e a chance de que sua história chegasse às telonas. E tudo isso por acreditar numa única pessoa, ele mesmo. E essa aposta não só criou a franquia do Rock, ela mudou Hollywood para sempre. Então vem com a gente que o papo de hoje é sobre I Play Rocky. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Pessoal, alguns meses atrás a gente repercutiu aqui no canal que um novo filme de Rocky estava chegando, nas telonas. Mas a gente não tá falando de mais um filme da franquia. A gente tá falando da história que deu origem à franquia como um todo. Porque no fim das contas, a franquia de Rocky nunca foi sobre boxe, mas sobre acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. E é essa história que o filme I Play Rocky vai contar pra gente. Ou, como será lançado aqui no Brasil, Eu Interpreto Rocky. Uma história sobre apostar em si mesmo e continuar seguindo em frente, mesmo quando tudo está contra você. E depois do trailer lançado na última semana, ficou muito claro que a gente tem muita coisa para conversar. Principalmente sobre a história por trás do Rock, sobre um pouco do Sylvester Stallone e precisamos falar de Anthony Hipólito, o ator escalado para viver o Sylvester Stallone nesse filme. Mas antes da gente seguir, já deixo uma pergunta de cara aqui para vocês. Qual que é o teu filme favorito da franquia de Rock? Ou, uma segunda pergunta, você é do time Creed? Deixa aí nos comentários. E se você curte esse mundo de cultura pop, bastidores, teorias, quadrinho, videogame, música, gente, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, compartilha com a galera, porque isso ajuda demais o nosso canal. E de novo, caso você não seja um inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e não deixe de deixar nos comentários que você é novo, até pra gente deixar as boas-vindas. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. E antes da gente começar esse vídeo, vamos começar com um tópico muito importante. Rock não é um filme sobre boxe. E eu sei que parece estranho dizer isso, gente, principalmente quando a gente lembra que Rocky é uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema sobre a história de um boxeador. Então não tem como a gente deixar de fora o conceito boxe na história do Rocky. Mas a história em si, não o esporte que o personagem pratica, mas a história, ela sempre foi sobre oportunidade, acreditar em si mesmo, lidar com as dificuldades e fazer o melhor com aquilo que a vida te entrega, por mais que às vezes não seja aquilo que você queira. Agora, deixa eu começar fazendo uma pergunta pra você. Se já teve algum momento na tua vida a ideia de uma oportunidade que poderia mudar tudo na tua vida? Poderia mudar tudo pra melhor. Dinheiro, carro, poder, estabilidade, segurança. Aquela chance que poderia transformar não só o futuro, mas todo o resto da tua vida. Mas no lugar de uma oportunidade, de um sim ou de fazer com que aquilo acontecesse, você recebe um não. Agora imagina viver isso sem ter nada, sem ter dinheiro, sem mal ter, saber quando é a sua próxima refeição, sem ter reconhecimento, sem saber se você vai ter teto no final da semana ou não. E detalhe, tá? Sem ter nenhuma porta aberta. Só você e, cara, o que você tem é você e a vontade de vencer, de fazer acontecer. Porque é exatamente aqui que a história do Sylvester Stallone começa dentro de Hollywood. Porque antes da gente ver aquele boxeador correndo, antes da franquia Rocky Balboa, antes daquela música tocando nas ruas da Filadélfia, o Sylvester Stallone era simplesmente um ator desconhecido, sem conceito e sem futuro em Hollywood. Porque hoje, quando a gente olha pro Sylvester Stallone, é fácil a gente ver um dos melhores atores de todos os tempos, um dos melhores diretores, um excelente roteirista. Hoje é fácil a gente enxergar isso no Stallone. Só que antes do primeiro filme do Rock, o Stallone é só um cara tentando conseguir uma chance. E o pior,
Ele não tinha ninguém disposto a acreditar nele. Só que aí é que tá. Foi justamente nesse momento em que ele decidiu escrever uma história que mudaria a própria vida dele. A história de um boxeador desconhecido que só precisava de uma oportunidade, de uma chance para mostrar a que ele veio ao mundo. Porque o Rocky não nasceu de uma ideia na cabeça do Stallone, ele nasceu de uma necessidade. E por que eu digo isso pra vocês? Porque o Stallone tinha essa necessidade de provar pra Hollywood que ele merecia uma chance, que ele era bom. E o maior desafio não foi escrever um roteiro, foi fazer justamente isso, fazer com que Hollywood olhasse pra ele e falasse: tem coisa boa ali. E é exatamente isso que I Play Rocky vai contar pra gente. E galera, todo começo sempre é muito mais difícil. Você não tem o aprendizado, você não tem a referência, você não tem quem vá abrir a porta, ninguém confia em você, ninguém te conhece, você não tem credibilidade, você não tem histórico, você não tem referência. E logo no começo do trailer, a gente enxerga exatamente isso. Quando o Stallone ele se apresenta, né, no começo do trailer como Mike. Né? Deve ser aquele momento em que o ator está tentando encontrar qual vai ser o seu nome artístico, um nome impactante. Mais ou menos como a gente sabe ali, por exemplo, a respeito do Zezé de Camargo, que o nome dele é outro, né? Então, criar esse nome artístico pro personagem. E esse nome Mike, no início do trailer, ele não foi escolhido por acaso. Afinal de contas, pra quem não sabe, o nome real do Sylvester Stallone é Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Então é aquele momento que ele ainda tava pensando como que as pessoas vão me reconhecer no futuro, dentro de Hollywood. E logo depois disso a gente vê uma frase que ela já define qual vai ser o tom, qual a mensagem que o filme quer passar. Aonde ele diz: eu dedico a minha vida à atuação e eu preciso acreditar em mim. E essa frase, ela já define aquilo que o Rocky sempre representou. Porque se a gente para pra pensar, o boxe em si é maravilhoso dentro do filme. Só que ele, na verdade, ele é uma embalagem para toda a história complexa que gira em torno de Rocky. Então, por trás do boxeador, tinha um cara que precisava pagar as contas, precisava cuidar da família, precisava ter dinheiro para os próprios luxos, precisava comer, precisava morar. E é nesse momento, onde corta, depois de alguns nãos, que ele fala: cara, eu vou escrever meu próprio roteiro. Inclusive, a moça que aparece no trailer fala: cara, então faz isso, escreve o teu roteiro. E como que esse roteiro surgiu? No trailer, fala que apenas ele demorou 3 dias e meio para escrever o roteiro. Só que acontece, depois de ter tido várias desilusões, indo atrás da galera para pedir apoio, para pedir uma oportunidade, uma chance, ele simplesmente, né, no final de um dia vai para um bar, começa a pensar na vida, e aí nesse bar estava aparecendo na televisão a luta entre o Muhammad Ali contra o Chuck Wepner, tá? Inclusive depois vocês podem procurar trechos, né, notícias a respeito dessa luta, mas o Ali acho que dispensa a apresentação, é simplesmente o boxeador mais famoso, né, e considerados por muito o melhor boxeador da história, e o Chuck Wepner era um azarão, entendeu? Era um cara que tinha emprego, nas horas vagas atuava como boxeador, e diferente do que todo mundo imaginava, cara, ele foi lutar contra o Ali e até chegou a derrubar o Ali. E muita gente diz que naquela luta o Wepner venceu. Então o Stallone sai desse bar com esse pensamento, com aquela luta na cabeça, vai pra casa e começa a unir o que ele viu na luta com o roteiro da vida dele. E olha como tudo se conecta. O homem que, cara, desacreditado, no meio de uma luta, aposta tudo, vai pra cima, confia em si próprio e surpreende todo mundo. O Stallone entendeu que tinha um molho ali que podia ser mexido e que podia ter uma história que as pessoas quisessem ver. E aí ele leva esse roteiro e, como vocês viram no trailer, cara, é imediato. O pessoal lê e já começa a pensar quem que vai interpretar. E aí os caras estão pensando no Chuck Norris, os caras estão pensando, né, em Charles Bronson, estão pensando em nomes da época, Clint Eastwood. Só que aí tem um detalhe que muda completamente a história do filme, que é o quê? O Rocky não queria só vender o roteiro. Olha isso, o Stallone não queria só vender o roteiro. Ele queria ser o protagonista da história. Só que Hollywood não queria isso, porque vamos lá, para os padrões da época, o Sylvester Stallone tinha a boca torta, devido a um problema que ele teve na infância. Ele, por conta dessa questão da boca,
ele tinha uma voz meio arrastada, né, com uma leve deformidade na face. Ele não era considerado um cara bonitão pra época. Ele não era, vamos lá, ele não era a visão que naquela época as pessoas tinham do macho alfa, vamos dizer assim. E aí, inclusive no trailer, essa parte mostra o pessoal não concordando com ele, e é por isso que ele fala, numa determinada cena do trailer, I play Rocky, ou seja, eu interpreto o Rocky. E aí quando os caras vão levar isso pro diretor, né, pros executivos, o pessoal que gostou do roteiro, eles querem o roteiro, mas eles não querem Stallone. Então qual é a primeira coisa que vem na cabeça dos caras? Mano, é um maluco fudido, dá um dinheiro pra esse cara, né, dá um dinheiro pra ele ficar feliz. O cara tá ferrado, sem casa, não tem o que comer, dá 25 pau na mão dele. Ele disse não. 50 mil? Disse não. 75 mil? Disse não. 175 mil? Disse não. Só que a história era boa demais, gente. A história era boa demais pra Hollywood deixar passar. Chegaram a oferecer pra ele mais de 200 mil dólares e ele simplesmente disse que não. E uma coisa que a gente vai ver muito durante esse filme é que enquanto ele tava dizendo não para valores que, cara, se a gente atualizar para o momento da inflação atual, a gente tá falando de mais de $1 milhão para alguém que não tinha nada. E aí eu devolvo a pergunta, eu volto a pergunta para vocês. Imagina vocês sem nada, sem dinheiro, sem o que comer, sem saber quando que é a próxima refeição, com esposa grávida, e alguém te oferece $1 milhão. Vocês iam deixar passar? Porque ele deixou passar. Ele tinha um propósito, ele tinha um ponto. Não era só vender. E aí tem partes mais à frente que endossam exatamente o que a gente vai falar, o que a gente tá falando agora. E aí começa a batalha de fazer Hollywood aceitar o doidinho da praça, o desconhecidão. Então, basicamente, ele não queria só vender roteiro, ele queria provar o próprio valor. E o maior inimigo do Stallone neste momento era a dúvida. E se o povo não gostar? E se o povo não curtir? Entendem? Então ele tinha essa dúvida, porra, relacionada a Hollywood e a dúvida própria, né? A autoestima de alguém que tá entregando tudo, porque ele podia fracassar. Né? Ele podia conseguir o papel como conseguiu, mas podia ter dado tudo errado. Então a gente deve ver um pouco desse lado mais humano fudido, mais a gente, né? Mais o trabalhador do dia a dia do Stallone querendo fazer as coisas acontecerem. E assim, galera, a gente precisa falar sobre Anthony Hipólito. Para quem não sabe, o Anthony Hipólito, né? Ele é o cara que vai interpretar, ele vai dar a personificação do Sylvester Stallone em I Play Rocky. Então assim, ele não tá interpretando qualquer ator e nem falando sobre qualquer história. É simplesmente um ator que vai interpretar um dos maiores atores de todos os tempos, contando a história de como esse ator criou um dos maiores filmes de todos os tempos, só que também um ator pouco conhecido. Já chegou a interpretar o Al Pacino, ficou muito bem. Mas, gente, na boa, a forma como ele está caracterizado com roupa, figurino, a música, o rosto do ator, o porte físico do ator. Gente, o jeito de andar, a postura, as expressões, a voz, a maneira de falar, os trejeitos, né, do Stallone tá andando e do nada mexe o ombro, mexe o trapézio e solta um soco ou outro, o como ele olha para as coisas, a forma meio, né, mais calma do Stallone, a forma mais eufórica, tudo isso o trailer traz pra gente. Então não é só uma imitação, não é um cosplay de Stallone, é uma homenagem, gente. Escolheram um moleque que é a cara do Stallone. Tinha gente achando que ele podia ser filho ou parente de Sylvester Stallone, de tão parecido que ficou. Porque o desafio não é só interpretar, é entender o personagem, os trejeitos, entender o que o Stallone teve na época, sentimentos, se colocar de fato no lugar. E claro, a gente ainda precisa assistir o filme, mas o que o trailer entregou pra gente, cara, pra mim tá perfeito. Até porque, pra mim, ele conseguiu uma das coisas mais importantes. A gente viu o Stallone jovem interpretando o Rocky. E agora a gente vê um ator interpretando o Stallone. E a ideia, que eu acho que pra mim é muito positiva, é ele conseguir despertar a sensação de que nós estamos vendo o jovem Stallone. Assim como o Jafar Jackson fez relacionado ao menino Michael. E pra mim esse trailer entregou isso.
Não sei qual é a opinião de vocês, e eu gostaria que vocês compartilhassem ela comigo nos comentários, mas pra mim, o trailer de I Play Rocky nos entrega exatamente isso. E posso falar, gente, uma das cenas que pra mim foi muito legal foi ele correndo com o cachorro Butkus na praia. E pra quem não sabe, durante a história do Stallone nesse filme, o Stallone precisou vender o cachorro. Se eu não me engano, ele vendeu por 40 ou 50 dólares. E depois que o filme foi um sucesso, ele comprou o cachorro de volta, se eu não me engano, por 15 mil. E pra vocês terem uma ideia de como a situação do Stallone estava difícil, ele vendeu o cachorro, porque ou ele vendia o cachorro, ele não tinha dinheiro pra comer e pra dar comida pro cachorro. E era um cachorro que ele amava muito. Então, todo esse peso emocional que a gente vai ver na história, se ela for bem executada, provavelmente a gente pode ter o Anthony Hippolyte, um ator não muito conhecido da galera, participando da próxima temporada de premiações. Porque se ele fizer um trabalho tão bom quanto o que Jafar Jackson fez em I Play Rocky, cara, a gente pode estar vendo um filme que vai aparecer no Oscar e vai dar trabalho pra muita gente. E eu quero ficar de olho porque esse moleque promete. E aqui, galera, a gente tem que pensar num outro ponto importante que gera uma pergunta. E o Stallone tá envolvido nessa história? Ele tá envolvido nesse projeto? A resposta oficial é que não, galera. O Stallone não está envolvido diretamente e até o presente momento nem existe nenhuma confirmação de que o Stallone vai estar envolvido no projeto. Porém, quando a produção foi anunciada, o Stallone deu a sua bênção, entendeu? Ele gostou do ator, inclusive ele até repostou ele mais jovem, o ator caracterizado como ele. Ele desejou sorte e falou pro pessoal que se precisasse de alguma coisa podia contar com ele. Então não é um projeto do Stallone, não é um projeto que se vinculou ao Stallone. É simplesmente um projeto que encontrou um elenco, diretor, figurine e afins para homenagear uma história de como uma obra aclamada do cinema foi contada. E assim, seria uma besteira se o pessoal não contasse, né, com a consultoria do cara que viveu essa história toda, né? E aqui, galera, a gente tá vendo um filme que tá recriando tudo. A corrida da Filadélfia, como aquilo foi gravado, provavelmente vai ter muito easter egg, história de bastidores, que só aquele fã assíduo ou alguém que tá fazendo um roteiro e fez pesquisa sabe, mas a maioria do fã não sabe. Então, aquela preparação, aquela atmosfera de Filadélfia, a roupa, o visual, tudo parece que é transportar a gente de volta para aquela época. E eu acho que são os maiores acertos do filme. Então a gente provavelmente vai ver um filme de drama muito bem estruturado, com base em uma história já conhecida do público, mas abordando uma roupagem que o público não conhecia. E de verdade, gente, eu acho que esse acerto no roteiro de falar sobre superação, sobre acreditar em si mesmo e até os últimos limites, é o que a gente precisa nesse momento em que o mundo tá hoje, tá? A gente ser um pouco mais confiante. Tanto é que o filme fecha muito bem o trailer, né? Fecha muito bem quando ele solta aquela frase do Stallone, né? Onde ele diz, cara, eu tô dando a minha alma nesse roteiro. Você acredita em mim ou não? Meio que aquela indagação pra galera da produção do filme. Então, de verdade, cara, eu acho que esse filme vai ser muito interessante. Eu acho que ele corre o risco de ser um dos filmes do ano, tá? Corre o risco de ser um dos filmes do ano. Eu acho que a gente vai ver ali excelentes atuações, inclusive o ator que vai interpretar o Carl Weathers, como o Apollo Creed. Eu acho que vai ter uma química muito legal desses dois. E de verdade, cara, esse trailer me hypou muito, muito, muito. Porque, cara, esse filme ele vai literalmente contar uma história sobre a história do cinema. De uma das grandes histórias que o cinema já contou. E digo mais, Hollywood está apostando muito nessas histórias de origem, nessas histórias diferentonas. Um exemplo disso é que além de I Play Rocky, é que um outro filme sobre um outro personagem do Stallone também está em produção. Vai sair aí um outro filme de Rambo, onde o ator que vai interpretar o jovem Stallone é o Noah Centineo. E eu acho que a gente deve ver, inclusive a gente fez um vídeo a respeito disso, mas eu acho que a gente deve ver um Rambo antes de ir para a Guerra do Vietnã.
Então talvez a gente veja como o Rambo se tornou a máquina de matar que a gente conhece, tá? Mas a gente já gravou um vídeo a respeito disso também, o editor pode deixar em algum lugar aqui pra vocês assistirem com calma depois, mas confesso que esse filme me deixou esse trailer me deixou bem satisfeito e agora é esperar pra ver. A Play Rock tem data de lançamento no Brasil para 19 de novembro agora de 2026 e assim que o filme sair, ou caso saia mais novidades, a gente traz aqui pra vocês. Agora me conta, qual foi o filme favorito de vocês da carreira do Stallone? E relacionado à franquia Rock, qual é o Rock preferido de vocês? O meu é o Rock 4, tá, gente? Mas o Rock 3 tá ali também. Ou você é do time que prefere a franquia de Creed? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela audiência, obrigado demais por estarem com a gente. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. E se você é novo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e deixa nos comentários se você é novo para a gente dar as boas-vindas. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!